O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barca para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões ficaram sabendo disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu grande multidão, teve compaixão deles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já vai adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar alguma coisa para comer." Mas Jesus lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Vocês é que têm de lhes dar de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Tragam isso aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíam às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O número dos que comeram eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos faça reconhecer, ter a sensibilidade que, dividindo o pão se multiplica. Amém. O meu querido irmão e irmã, é verdade, quando nós dividimos aquilo que temos com os que menos têm, como que não falta, não é? Na nossa casa, na nossa mesa, a gente sente assim que parece até que aumenta mais, não é verdade? Vamos falar a verdade. Quando a gente se despoja, não é? Para ajudar o outro, nós somos os mais beneficiados. A verdade é essa. Deus aqui nos dá o exemplo da partilha. Olha, que reuniram, dividiram, todos ficaram satisfeitos e ainda sobraram. Olha quantos cestos ainda sobraram de alimento. Quando a gente vai fazer uma festinha, não é? Cada um dá um pouquinho. Quanta coisa, não é, na mesa e ainda sobra, não é verdade? Ou a gente leva para casa, ou a gente subdivide ali. Isso é muito importante. Isso é muito importante para nós compreender que neste mundo dilacerado pela ganância, pelo poder, pelo ter, quantas pessoas morrendo de fome e quantos aí, não é, se enriquecendo. É tipo aquele homem do celeiro, né? Se lembram, né? Pois é, ele só pensava nele, só nele, queria construir uns celeiros maiores. Olha, vamos dividir o pouco que temos com aqueles que menos têm. Isto agrada aos olhos de Deus e isso se faz multiplicar em nós, nas nossas mesas. Não podemos nos deixar apegar pelas coisas deste mundo, não podemos nos deixar apegar, sabe? Pelo nosso egoísmo, muitas vezes. Nós temos que ser solidários, nós temos que fazer multiplicar. Olha, isso aqui me lembra muito e nos lembra a todos nós a Eucaristia, não é? Jesus aqui reparte os peixes, reparte os pães para essa multidão de gente, mais de 5.000 homens. E nós agora nos alimentamos do pão espiritual. É o próprio corpo de sangue de Jesus
que é dividido por nós ou para nós, não é? Que nos alimenta, que nos sacia o corpo, a alma, o espírito. E como que não nos falta o pão espiritual? Como que não nos falta a presença de Jesus? E é olhando para o pão eucarístico e vendo aqui, não é, a multiplicação dos pães, é que nós podemos olhar para dentro de nós mesmos e pensar: será que eu não estou sendo egoísta? Será que eu não estou preocupando só em ganhar, em ter? Será que eu tenho tirado um pouquinho de mim para aqueles que menos têm? E olha, meus queridos, eu gosto muito de dizer e digo para você aqui e agora, não é só o pão material, que é muitíssimo importante, não é? Mas o pão da palavra. Se você tem esse dom de falar, distribua esse dom com quem está precisando. Se você tem a capacidade de cantar, distribua esse dom, alegrando muitas vezes as santas missas, alegrando muitas vezes ambientes, não é? Tristes, com a sua música, com a sua capacidade. Você pode mudar, você pode fazer multiplicar a paz, a alegria. É verdade, cada um de nós temos uma capacidade, cada um de nós temos um dom que foi dado por Jesus, que foi dado pelo Pai. E nós precisamos, sabe, agora dividir essa graça que nós ganhamos, esses dons que nós temos que repartir. Não só o pão material, mas também o pão espiritual. Não só o pão, vamos dizer assim, do arroz, do feijão, mas a sua capacidade, a sua alegria. Leve alegria para quem está triste, leve paz, você que é da paz, para quem está precisando de paz. Vamos dividir, viu? Os dons que nós temos com aqueles que menos têm. Isso é fazer multiplicar os pães. Isso é fazer a Eucaristia, o corpo e sangue de Jesus, chegar aonde se fizer necessário. Amém? Que assim seja, meu irmão. Que assim seja, minha irmã. Que assim seja. Amém. Só mentira.